Os Shinigamis são seres extremamente poderosos que protegem a Soul Society e também o mundo humano daqueles que tentam destruí-los ou ameaçam o equilíbrio dos três mundos, e também são muito conhecidos por suas poderosas bancais. Mas será que eles são apenas isso? O que realmente são os Shinigamis? Qual a sua origem? Como essas almas se tornaram Shinigamis? Como é a organização e a sua hierarquia? Quais são suas missões? Quais são seus poderes e habilidades além das bancais que muitos fãs da obra até mesmo esquecem? Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para descobrir, ou no comentário fixado. Galera, os Shinigamis, ou deuses da morte, ou ainda ceifadores de almas, são os responsáveis por manter o equilíbrio do ciclo da vida e da morte, que evita a destruição dos três mundos, o mundo humano, o ecomundo e a sociedade das almas. E quando eu falo destruição, eu quero dizer que isso é o propagado através da história, mas durante a Guerra Sangrenta dos Mil Anos e a novel do Izagi, descobrimos que na verdade o que aconteceria é que os três mundos se fundiriam e mais uma vez se tornariam o mundo original, que era um mundo cheio de caos, onde almas, humanos e Hollows viviam todos juntos. E é por manter a ordem nesse equilíbrio que no passado os Shinigamis eram chamados de balanceadores, o que pode deixar muita gente confusa sobre o que realmente são os Shinigamis. E é aqui que eu vou dizer para você ter calma, porque é muito mais simples do que parece. Os Shinigamis são basicamente almas que vivem na Soul Society e possuem um alto nível de poder espiritual, o chamado Rei-Ryoku, que é a energia do universo de Bleach, e possuem um corpo feito de Reishi, que é como se fosse a matéria do mundo dos espíritos, ou seja, é como se o nome Shinigami fosse em si o nome dado a uma profissão dessas almas poderosas que podem ser nobres nascidos dentro da Sereitei, onde vivem os Shinigamis, ou podem vir de Rukongai e se juntar a Gotei 13 após passar pela Academia Shinigami. Porém, eu irei falar melhor sobre isso mais à frente no vídeo, porque antes é importante deixar claro como esses Shinigamis mantêm o equilíbrio dos três mundos. Eles têm dois trabalhos básicos. Primeiro é garantir que as almas comuns de pessoas mortas que estão perdidas no mundo dos humanos, que são chamadas de Plus, façam a passagem para a sociedade das almas através do enterro da alma. E o segundo é que eles purificam os Hollows, que são almas corrompidas e são enviadas para a Soul Society após essa purificação. Mas qual é a origem dos Shinigamis? Bom, o primeiro Shinigami de todos foi o Ichibei Ryosube, que viveu no mundo original há mais de 1 milhão de anos e se tornou o protetor do Rei das Almas desde os primórdios da Soul Society, quando o rei dividiu o mundo em três e foi selado dentro do cristal para servir como a pedra angular que mantém os mundos em estado de equilíbrio. Após isso, não se sabe exatamente como as coisas foram se desenvolvendo, porque é um período muito escasso de informação do universo de Bleach, mas se sabe que o Nimaya Uetsu, o criador das Zanpakutos, já estava pela Sociedade das Almas um tempo após esses eventos e fez experiências com almas e katanas que viriam a se tornar as Zanpakutos. E o mais curioso é que, de acordo com Tite-Kubo, o autor de Bleach, Nimaya não pensou desde o início em criar as Zanpakutos como elas são. Ele notou que elas mudaram de forma de acordo com o usuário com o passar do tempo, e assim, ao que tudo indica, a primeira Zanpakuto de todas foi a Ichimonji, do Ichibei, que também foi a primeira Zanpakuto a atingir a forma verdadeira, que nessa época era chamada de Tsunuchi, e não Bankai, já que o monge careca ainda não tinha inventado os nomes Shikai e Bankai. Só que, além disso, quando Yamamoto ainda era jovem e enfrentou o Hollow Ajuka, que ganhou o nome de Ikomi Kodomoi por Ichibei, após ser selado dentro de uma Zanpakuto criada por Nimaya, é sabido que ele ainda não possuía uma Zanpakuto, o que me faz questionar em que momento Yamamoto recebeu a sua Zanpakuto do Nimaya. Pensei até que poderia ser para a batalha contra os Quincy's 1000 anos atrás, mas acredito que não. Ele deve ter recebido muito antes disso, já que no flashback dele e do Sasakibe, que se passa 2000 anos antes do tempo presente, ele já havia aberto sua academia Shinigami e tinha o conhecimento do termo Bankai, o que irá me levar à teoria de que o Ichibei e o Nimaya podem ter dado a ideia a ele de abrir a academia para criar novos Shinigamis e aumentar a proteção da Sociedade das Almas como prevenção a novos perigos, como o Ikomi Kodomoi. Essa parte, claro, é apenas especulação minha, mas fico realmente curioso sobre esse período de Bleach. O que vocês acham que pode ter acontecido? Me contem aqui nos comentários, porque agora iremos para a formação dos Shinigamis. Parte 1, Academia Shinigami, ou Shino Heijutsuin, ou ainda Academia de Artes Espirituais, que é uma instituição fundada
por Yamamoto, que foi localizada na Seireitei, e treina aqueles que pretendem se tornar Shinigamis, para eles entrarem em um dos 3 braços militares da Sociedade das Almas. A academia foi fundada há cerca de 2100 anos, onde era conhecida originalmente como Escola Genji, e tinha aparentemente apenas Yamamoto como professor, mas como atualmente seu nome é diferente, teorizo que a mudança tenha sido feita após a fundação do Gotei 13, que foi fundado 1000 anos antes do tempo presente da história, o que é cerca de 900 anos depois da fundação da escola original. Mas o que as almas realmente aprendem lá? Bom, basicamente os 4 estilos de combate Shinigami, que irei entrar fundo mais à frente no vídeo, também aprendem sobre a história da Soul Society em termos de alma, como se comunicar com seu espírito Zanpakuto, são preparados para os deveres gerais de Shinigamis, como partes burocráticas e coisas do tipo, e claro, também recebem suas exaustes para irem inserindo suas almas aos poucos nas suas Zanpakutos, criando realmente um modelo padrão de como os Shinigamis devem agir, embora ao longo da obra vejamos que cada esquadrão tem a sua forma de agir perante as situações. Além disso, de acordo com Aizen, o mandamento que todos os Shinigamis são ensinados na academia é o seguinte: não busque a beleza na batalha, não busqueis a virtude na morte, não cometa o erro de considerar apenas a sua própria vida. Se você quiser proteger o que você deve proteger, corte o inimigo que você deve derrotar por trás. Porém, como os candidatos conseguem entrar nessa academia? Eles passam por um exame de admissão e especula-se que devem demonstrar que têm alguma Reiatsu, já que apenas almas com poder espiritual podem ser Shinigamis, não importando a idade, classe social, se veio de Hokongai ou se veio de uma família nobre. Assim, os candidatos aprovados são divididos em diferentes turmas e aqueles com melhores resultados são colocados na primeira classe. E uma curiosidade aqui é que mesmo se um candidato for reprovado, ele pode tentar novamente, já que o Izagi, por exemplo, foi reprovado 2 vezes, um detalhe que torna ainda melhor a jornada do personagem, que atualmente é um dos tenentes mais fortes de Bleach e também o meu terceiro personagem favorito. Outro ponto é que todo o conteúdo ensinado na academia é ensinado ao longo de 6 anos, mas existem casos em que alguns alunos terminaram antes desse prazo por serem considerados prodígios, como por exemplo o Toshiro, que já tinha Bankai antes mesmo de se juntar ao Gotei 13, o Kaien Shiba e o Gin, que se formou em apenas 1 ano, e apenas após se graduar que o Shinigami será designado para uma divisão do Gotei 13, para um esquadrão do Kido ou ainda Omotsukido. Embora claro, existam casos em que capitães ou nobres direcionam os graduandos para as divisões que eles querem, como a Nanao, que iria fazer parte do esquadrão do Kido por não conseguir usar uma Zanpakuto normal, mas foi colocada na 8ª divisão por ordem do Kyoraku, ou ainda a Rukia, que foi para a 13ª divisão por influência do Byakuya. E é aí que talvez você esteja pensando, será que a gente conhece alguns dos professores da academia? E a resposta é que sim. No passado, Yamamoto foi professor do Shunsu e do Kitaki, e ambos se tornaram os primeiros alunos formados da história da academia a se tornarem capitães. O Aizen ministrou uma aula opcional de caligrafia. O Gengoro Onabara é o instrutor-chefe da primeira classe em que o Renji Hinamori e Kira fizeram parte, e atualmente o Kira dá aulas sobre Haiku, que é o estilo consolidado de poesia mais curto do mundo, sendo composto por 17 letras japonesas, que são equivalentes a sílabas e são divididas em 3 versos. Parte 2, Organização e Hierarquia. Parte 2.1, Gotei 13, mais conhecidas como as 13 divisões, que são o principal ramo militar da Sociedade das Almas, e a organização que a maioria dos Shinigamis se juntam depois de se formarem na Academia Shinigami, e foi fundada por Yamamoto também há cerca de 1000 anos com o propósito de proteger a Soul Society. Porém, a primeira formação do grupo, a chamada Gotei 13 original, que é considerada a geração mais forte de toda a história, não era organizada da maneira como é nos dias atuais. Segundo Yu Habarra, eles eram defensores apenas no nome, porque eram compostos pelos 13 assassinos mais perigosos da Seireitei, e era por isso mesmo que eles eram uma força a ser temida e capaz de impor a ordem, especialmente porque Yamamoto era um líder impiedoso e pragmático que considerava até mesmo seus subordinados como descartáveis. Em sua busca de fazer cumprir a ordem, eles estavam pessoalmente envolvidos no extermínio da raça Quincy, cujas ações contra Hollows ameaçavam o equilíbrio da vida e da morte. E nota-se também que o Gotei 13 sofreu mudanças drásticas após o extermínio dos Quincy's, tornando-se assim menos brutais devido ao período de paz que se seguiu, tendo agora encontrado um senso de justiça ao descobrir coisas para proteger e valorizar. E os 13 membros fundadores foram os seguintes: Yamamoto Gen Ryusai da 1ª divisão, o Shika Shihoin da 2ª divisão, o Kinroku Isuhara da 3ª divisão, o Shijima Shigiri da 4ª divisão, o Danjiro Bana da 5ª divisão, a Saito Furufushi da 6ª divisão, o Nobutsuna Shigio da 7ª divisão, a Botsunsai Katori da 8ª divisão, o Entetsu Kumoi da 9ª divisão, o Furouoki Utogawa da 10ª divisão, a Yashiro Unohana da 11ª divisão, o Rinzen Joji da 12ª divisão e o Saizo Sakahone da 13ª divisão. E, inclusive, eu fiz um vídeo exclusivo
extensivo sobre cada um deles, onde teorizei qual tipo de crimes eles podem ter cometido de acordo com a tradução dos seus nomes. E irei deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir depois, beleza? Porque continuando aqui, com o passar dos anos, a GOT-13 passou a agir realmente como protetores e várias responsabilidades foram sendo atribuídas a eles, como as seguintes: a defesa do Sereitei, o destacamento de membros da divisão em território inimigo para operações de combate, o desdobramento da força-tarefa como medida defensiva no mundo humano e a orientação das almas para a sociedade das almas. Só que, apesar de ser uma organização militar, no geral, ela não opera como uma unidade coesa, porque o comando das divisões é geralmente deixado à descrição e supervisão do seu capitão, que pode dirigir sua divisão da maneira que achar melhor, permitindo a mudança das funções tradicionais de uma divisão para um conjunto inteiramente novo e até mesmo a criação de uma instituição separada ligada à divisão, como por exemplo o Instituto de Pesquisa criado pelo Urahara na 12ª Divisão. Mas como essas divisões realmente são organizadas? A GOT-13, como sabemos, é composta por 13 divisões, com várias divisões tendo certas especializações, e todas são lideradas pelo capitão comandante, que tem a autoridade para conduzir todos os assuntos do GOT-13, enquanto só perdem a autoridade para a Central 46. E como em qualquer exército, a GOT-13 tem patentes, 20 no total, em cada divisão para ser mais exato, indo desde oficiais ao capitão. Mas não se enganem, não existem apenas 20 Shinigamis por divisão, certo? Existem muito mais, porém apenas até o 20º posto é considerado como uma posição oficial. Os outros abaixo dela são considerados apenas soldados comuns. E assim temos a seguinte hierarquia: o comandante-geral é a autoridade máxima sobre as 13 divisões, depois vem os capitães, em seguida os tenetes e depois os oficiais. Iremos entrar em detalhes em cada posição agora. O capitão-comandante, como eu já falei anteriormente, é o líder supremo da GOT-13. A posição exige que ele supervisione as operações gerais das divisões, a Omitsu Kido e o Esquadrão de Kido. Durante a guerra, é ele quem tem a autoridade de conceder aos Shinigamis a liberdade de usar a Zanpakuto aberta na Sereitei, já que o uso delas é proibido em tempos de paz. E é o comandante também a única pessoa da Sociedade das Almas que conhece a verdade sobre Elken, um segredo que é transmitido oralmente entre os comandantes, ou seja, apenas Yamamoto possuía o conhecimento sobre isso nas 13 divisões. Pelo menos era assim até a guerra contra o Aizen, já que o Yamamoto falou abertamente sobre Elken com o Toshiro, o Ichigo e a Matsumoto durante a saga Hanka, e isso provavelmente também foi passado aos outros capitães e tenetes. E caso você não lembre, a Elken é a entre aspas chave para entrar no Palácio Real e está contida nos ossos da Divisão Zero. Mas enfim, continuando, temos os capitães, que são os líderes de esquadrão, e são geralmente os Shinigamis mais respeitados e poderosos dentro da Soul Society. Inicialmente, foi estabelecido que todos os capitães são capazes de utilizar a Bankai. A única exceção era o Zaraki, que despertou a sua Bankai durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Mas por que isso acontece? Porque poder usar a Bankai dá aos capitães uma média de 5 a 10 vezes força de um Shinigami comum, e a maioria deles são em si mestre de outros estilos de combate também, embora alguns sejam melhores em algum quesito desses que os outros, como por exemplo o Byakuya, que é um grande usuário de Kido e é melhor que a maioria dos capitães nesse ponto. Galera, os capitães funcionam como diretores executivos e determinam o curso, a organização, as táticas e a política da sua divisão. O poder que um capitão tem sobre a sua divisão é absoluto e não pode ser questionado por subordinados ou pelos capitães de outras divisões. Dessa forma, ele só tem o direito de punir as ações dos seus subordinados e não a de outras divisões, a menos que a divisão em questão não tenha um capitão ou as ações do subordinado sejam contrárias às leis ou regras da Sociedade das Almas. E uma curiosidade muito legal é que todos os Shinigamis possuem salários, e os dos capitães é cerca de 2 milhões de ienes, pelo menos inicialmente, e a partir daí um aumento é emitido através de cada ano fiscal e um sistema de mérito baseado em desempenho. E o mais engraçado é que o Ichigo recebe o salário como Shinigami substituto, porém ele nunca viu a cor desse dinheiro, já que ele é guardado na Soul Society, algo que me leva a especular que a GOT-13 resolveu guardar como uma reserva para quando a vida humana dele acabar e ele ir permanentemente para a Sociedade das Almas. Mas voltando ao assunto principal, como o Shinigami se torna um capitão? Bom, existem 3 maneiras diferentes e elas são as seguintes. Primeiro é um teste de proeficiência, que requer a habilidade para executar Bankai na presença de 3 capitães, um deles sendo o comandante, que servirão de testemunha e avaliadores, e quase todos os Shinigamis se tornam capitães usando esse método. O segundo método é a recomendação pessoal, que consiste basicamente de ter recomendação pelo menos de 6 capitães e aprovação de pelo menos 3 dos 7 restantes. E por fim tem o julgamento por combate, onde o Shinigami deve derrotar e matar um capitão já em exercício em combate, tendo pelo menos 200 testemunhas da divisão do capitão. Agora, quando o assunto são os tenetes, eles são os segundo em comando na divisão e atuam como oficiais executivos dela, cuidando ou supervisionando as operações do dia a dia, e junto com seus capitães, eles não são designados para um esquadrão
divisão específico e geralmente só podem usar sua Shikai. Embora, claro, existam exceções como o Renji e o Izagi, e a autoridade para nomear ou demitir um tenente cabe exclusivamente ao capitão da respectiva divisão, um privilégio que foi concedido pela Central 46. E por falar em divisões, quais são os deveres de cada uma delas? A primeira divisão não possui deveres especiais, mas está ligada muito aos deveres do comandante. A segunda divisão originalmente também não tinha deveres especiais, mas depois que a Yoruichi, chefe da Omotsukido, se tornou capitã dessa divisão no passado, ela incorporou a organização nessa divisão e seus membros são encarregados de assassinato, policiamento, detenção e mensagens, mas falarei melhor sobre isso mais à frente no vídeo. A terceira divisão não possui deveres especiais. A quarta divisão é a divisão médica. A quinta, sexta, sétima e oitava divisão também não possuem deveres especiais. A nona tem a missão de proteger a Seireitei, e assim eles estão sempre de prontidão para o combate, porque são a força de segurança da Seireitei. Além disso, tradicionalmente, também supervisionam as artes e a cultura, e por essa razão são responsáveis pela notícia da Seireitei. A décima divisão não possui deveres especiais, mas se sabe que ela é a responsável pela cidade de Naruki. A 11ª divisão é uma divisão de combate direto, com a especialização em combate somente com espadas. A 12ª divisão é o Instituto de Pesquisa Shinigami, ou seja, o desenvolvimento de tecnologias. E a 13ª divisão também não possui deveres especiais, mas se sabe que a cidade de Karakura está sob a sua jurisdição. Parte 2.2 Omotsukido, a segunda maior organização que o Shinigami pode se juntar. E diferente do Gotei 13, que opera abertamente, a Omotsukido patrulha e realiza vigilância em território inimigo e realiza operações ultra secretas como assassinatos e execução de Shinigamis que infringiram a lei. E se o Gotei 13 é considerado uma guarda exterior, a Omotsukido é considerada uma guarda interior e secreta, e assim, a hierarquia dessa organização é separada em 5 divisões, onde o líder da primeira divisão é o comandante-chefe, que tem autoridade estatutária para conduzir todos os assuntos da Omotsukido, e tem menos autoridade apenas que a Central 46 e o comandante-geral das 3 divisões, e geralmente quem assume esse posto é o capitão da segunda divisão, que também comanda a divisão superior da Omotsukido, que é a milícia executiva, que realiza missões que envolvem combate, e assim, eles se especializam na técnica de combate desarmado, conhecida como Hakuda, e é capaz de operar silenciosamente em segredo, e sua principal função é realizar missões que exijam o uso da força, e isso inclui punição e assassinato de ex-companheiros que violam a lei e agem como batedores durante a batalha contra Hollow. Segunda divisão é a unidade de patrulha que coleta informações dentro da Seireitei, e suas aparências são desconhecidas para preservar a confidencialidade, já que trabalham dentro da Seireitei e reúnem dados sobre possíveis revoltas. Embora o seu líder seja muito escandaloso, o Omaeda, que é o tenente da segunda divisão. A terceira divisão é a unidade de detenção, que é liderada pelo terceiro oficial da segunda divisão, e Urahara já foi o líder dessa divisão, que é responsável pela prisão e supervisão de todos os criminosos dentro da Seireitei. E eles também têm outro dever conhecido como a detenção especial, que diz respeito àqueles que se juntaram a Gotei 13, mas foram julgados como um perigo para os seus companheiros e por isso ficam presos no Ninho dos Vermes preventivamente. Uma prisão especial onde não é permitido usar Zanpakuto dentro dela. A quarta divisão é uma divisão desconhecida que não sabemos suas competências, mas é comandada pelo quarto oficial da segunda divisão. E por fim temos a quinta divisão, que é a tropa do Tribunal Inferior, ou unidade remota secreta, que é liderada pelo quinto oficial da segunda divisão e serve como uma unidade de transmissão de informações dentro da Seireitei. Parte 2.3 Esquadrão de Kido, um grupo de especialistas em Kido que não se tem muitas informações sobre eles, mas se sabe que eles são responsáveis por abrir o Senkaimon entre o mundo humano e a Soul Society, são responsáveis por liberar o selo Sokyoku durante as execuções. De acordo com o Kubo em seu clube Outside, eles passam os dias buscando aprimorar os Kidos, e como foram mostrados no Muken ao lado do Kyoraku para colocar o Aizen na cadeira supressora de Reiatsu, especulo que eles também tenham alguma função relacionada à escolta de prisioneiros no geral, assim como aconteceu com a Rukia no arco da Soul Society. E a estrutura completa da classificação do Esquadrão de Kido é desconhecida, mas se sabe que assim como o Gotei 13, eles possuem um comandante que tem controle sobre todo o esquadrão e possuem também um tenente. Parte 2.4 Divisão 0, a divisão encarregada de proteger o Rei das Almas e que, segundo Kyoraku Shunsui, é mais poderosa que todas as 3 divisões juntas, porém não é por causa do seu poder que seus membros fazem parte dela, e sim porque fizeram contribuições significativas para a história da Soul Society, como a criação da Zanpakuto, a criação do Kido de Kura, criação do Shihakushou e criação das almas artificiais. E fui mais a fundo em cada um dos 5 membros no vídeo sobre todos os membros da Divisão 0, ranqueados e explicados, e o link para assistir estará na descrição para quem quiser conferir depois, beleza? Porque seguindo aqui, parte 3, missões e equipamentos.
equipamentos. Galera, não é segredo pra ninguém que os Shinigamis fazem missões ao longo da obra e também possuem alguns equipamentos ou selos especiais que os ajudam durante elas. E aqui eu estarei listando todas. Primeira missão do Shinigami, que é uma das suas funções que eu já falei anteriormente, é o Konso, ou Enterro da Alma, que é o processo pelo qual o Shinigami envia almas perdidas no mundo humano para a Sociedade das Almas. Isso, claro, se eles foram bons em vida, mas se foram maus e cometeram muitos crimes, serão enviados para o inferno. E o Konso é executado usando o punho da Zanpakuto do Shinigami, tocando a alma em sua testa e transportando-os para a vida após a morte. A segunda missão é a purificação de Hollows, porque quando o Shinigami mata um Hollow com a sua Zanpakuto, eles limpam seus pecados, e uma vez que isso ocorre, um Hollow retornará ao seu estado anterior como Plus e será levado para Soul Society. E assim como nas almas comuns, se os Hollows foram criminosos em vida, serão enviados para o inferno. E para ajudar em suas missões, particularmente quando essas missões se envolvem mais do que simplesmente purificar um Hollow, Shinigamis têm uma série de itens exclusivos para ajudá-los em suas funções. Os Gigai são os corpos temporários que os Shinigamis usam no mundo dos humanos, e eles foram criados pelo Instituto de Pesquisa Shinigami. As borboletas do inferno são aquelas borboletas pretas que levam os Shinigamis para o mundo dos humanos e permite que eles passem pelo Dangai sem correrem perigo de serem atacados pelo Kototsu. E outro equipamento é um Deinrei Shinki, que é uma ferramenta vital para qualquer Shinigami que esteja no mundo real, e é uma variação de um telefone celular que funciona tanto como um telefone comum, quanto como uma linha de comunicação com a Soul Society, e ele recebe informações sobre a hora e a localização exata do surgimento de um Hollow. Outro equipamento ainda são as almas artificiais, que são almas projetadas por cientistas Shinigamis para separar o espírito de um Shinigami de um Gigai, ou ainda servem para expulsar espíritos teimosos dos seus cadáveres se necessário. E por fim tem um Kikan Shinki, que é um dispositivo de substituição de memória usado em humanos que viram Shinigamis ou Hollows, algo que foi bem usado pela Rukia no início da história. E por fim também tem o limitador espiritual, porque todos os capitães e tenetes têm sua energia espiritual reduzida em cerca de 80% quando entram no mundo humano. E isso acontece para que eles não causem danos desnecessários enquanto estiverem no mundo humano, por causa do seu enorme poder espiritual. E por fim, parte 4, poderes e habilidades. E para entender os poderes dos Shinigamis, primeiro precisamos entender um pouco sobre o que é poder espiritual em Bleach, que eu falei em detalhes no vídeo sobre como funciona o sistema de poder da obra, e também irei deixar o link na descrição para quem quiser conferir, beleza? Só que de forma bem resumida, o poder espiritual, ou Rei-Ryoku, é basicamente a quantidade de poder que um Shinigami possui, e pode variar de acordo com o personagem, e com isso, eles podem exercer uma pressão espiritual, que é a Heiatsu, e é usada para suas várias técnicas, ou seja, a Heiatsu é o poder espiritual em uso, e nos Shinigamis ela continuará aumentando ao longo da vida deles. Mas na prática, como isso funciona no corpo de um Shinigami? Bom, os Shinigamis possuem dois, entre aspas, órgãos bem importantes, o Saketsu e o Hakusui, que se forem perfurados fará com que eles tenham seus poderes selados e provavelmente nunca irão recuperá-los. Mas o que realmente é cada um? O Saketsu, ou a corrente do destino, é um espírito comum. É aquela corrente que liga as almas aos seus corpos vivos e desempenha um papel fundamental na forma que um espírito assumirá após a morte. Porém, no caso dos Shinigamis, embora não haja uma corrente em si conectada, a área onde a corrente do destino era originalmente ainda é tão importante quanto quando o Shinigami era uma alma simples, porque esse ponto atua como um impulso ao poder espiritual em conjunto com o Hakusui, que é a fonte do poder espiritual. E esses dois pontos são comumente considerados pontos de pressão, e é a partir dessa fonte que os Shinigamis conseguem exercer o seu poder, que é manifestado basicamente através dos seus 4 estilos de combate e também, claro, das suas Zanpakutos. E vamos falar um pouco sobre cada coisa dessa agora. Parte 4.1, os 4 estilos de combate, ou Zankesuki, que são as técnicas básicas de luta Shinigami. O Zan refere-se às técnicas de luta com espadas, o Ken se refere às técnicas de combate desarmado, o So se refere às técnicas de movimentação e o Ki se refere ao Kido. O Zanjutsu, que é a arte com a espada, é o estilo de luta com a Zanpakuto, que não se reserva apenas às liberações de Shikai e Bankai, mas sim às outras técnicas mais comuns, eu diria, como o Kendo, que foi usado pelo Zaraki contra o Noitra. O Hakuda é o combate corpo a corpo, e é um estilo de combate no qual o Shinigami luta desarmado, e que assim como no combate de espadas, existem diversas técnicas diferenciadas que podem ser utilizadas e até mesmo combinadas com o Kido, como é o caso do Shunko, da Soifon e da Yoruichi. O Ho, o estilo defensivo de luta que se relaciona à velocidade, e é uma habilidade importante para a maioria dos Shinigamis, e a técnica mais conhecida desse estilo, e base para todas as outras, é o Shunpo, ou passo relâmpago, uma técnica de movimento que permite que o usuário, em teoria, se mover na velocidade da luz. E por fim, tem os Kidos, que são uma forma de combate Shinigami baseada em feitiços avançados, e esses feitiços são produzidos com Rei-Ryoku forte e se enquadram em 3 categorias: o Hadou para ataques diretos, os Bakudous para suporte, e existem também os Kidous de cura, cujo qual eu também fiz um vídeo sobre cada um deles, e ele também estará aqui na descrição, beleza? Porque iremos seguir para a parte
parte final do vídeo com as Zanpakutos, ou espada cortadora de alma, que é a principal arma de um Shinigami. Todas elas são únicas porque são o reflexo do poder e da alma de um Shinigami, que imbui a sua essência nela a partir do momento em que recebe como um Azaoshi, treina com ela e a usa em combate. E o nome da Zanpakuto é o nome de um espírito vivo que capacita a espada e empresta sua força ao Shinigami. Uma vez que um Shinigami aprende o nome da sua Zanpakuto, eles podem se comunicar uns com os outros e se fortalecem juntos, e assim podem usar as duas formas liberadas delas. A Shikai, que para ativá-la, o Shinigami precisa aprender o nome da sua Zanpakuto. E isso não é tão fácil quanto simplesmente escolher um nome, porque o espírito vivo da Zanpakuto já tem o seu próprio nome, e o Shinigami deve ser capaz de se comunicar e harmonizar com ele de forma eficaz, o que requer ser capaz de falar com o espírito dentro do seu mundo interior, e assim obter acesso à sua Shikai. E a liberação final, claro, é a mais conhecida, Bankai. E quando o Shinigami alcança esse poder, eles possuem uma Zanpakuto evoluída, e para alcançar a Bankai, é preciso ser capaz de materializar e subjugar seu espírito Zanpakuto no mundo material, algo que geralmente leva cerca de 10 anos ou mais para ser alcançado, além da experiência necessária para dominá-lo. Mas enfim, galera, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações importantes para trazer para vocês sobre o que são os Shinigamis em Bleach, sua organização, hierarquia, sua origem, quais são suas funções, enfim, acredito muito que esse vídeo ficou bem completo. Então se você gostou e é novo por aqui, se inscreve para fazer parte dessa comunidade maravilhosa que a gente tá construindo, e aproveita também e já deixa o like, porque assim o YouTube entende que você gostou do vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? Porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou.